Olá, seja bem-vinda ao canal Moça Prendada. Hoje eu vou compartilhar com vocês a confecção deste vestido lindíssimo de crochê. Aqui vou estar fazendo o tamanho médio, mas não se preocupe, porque eu vou estar te direcionando como fazer os outros tamanhos também. Hoje vamos iniciar o vídeo de uma forma diferente, porque eu quero apresentar a vocês o meu curso de crochê online. Aqui você vai aprender a confeccionar roupas incríveis feitas de crochê. Este curso ele é 100% online e como vocês já sabem, esse método de ensino já é sucesso. Um exemplo disso é o que eu venho fazendo aqui no YouTube. Nesse curso de confecção de roupas de crochê, eu vou estar te ajudando a esclarecer as suas dúvidas através de áudio, de vídeo, de gráficos. Eu vou estar presente durante todo o decorrer do curso para te ajudar, te dando todo o suporte que você precisa. Então, se você tem dificuldade de criar as suas roupas de crochê e não consegue sair do lugar, este é o curso perfeito para você e ele está bombando e eu não quero que você perca esta oportunidade, porque eu não sei até quando ele vai durar. Agora quero apresentar a vocês um pouquinho mais sobre o conteúdo que você vai encontrar somente neste curso. Na descrição do vídeo, você vai clicar neste link da Kebook e vai ser direcionado para a plataforma do meu curso. Aqui você vai saber um pouquinho sobre a empresa, sobre os conteúdos e também o link das minhas mídias sociais. Rolando a página para baixo, você vai conhecer um pouco mais da minha história. Descendo mais um pouco, você vai saber sobre o conteúdo do curso e também você vai poder se tornar um afiliado. Isso mesmo, você pode ganhar junto comigo nas vendas. Vamos conhecer um pouco mais sobre o curso. Estamos sendo direcionados para outra página e aqui tem esse vídeo de apresentação, onde eu me apresento para vocês. Sendo um pouco mais, você vai poder ver os benefícios que esse curso vai trazer para você. Agora chegamos nos conteúdos. Mas antes de falarmos sobre o conteúdo, veja que tem uma equipe disponível para tirar as suas dúvidas, seja através do chat, por ligação ou pelo WhatsApp. Agora vamos conhecer o conteúdo do curso. Neste primeiro módulo você vai saber um pouco mais sobre os materiais e como ler gráficos. No segundo, você vai aprender a fazer os pontos. Agora vamos para o terceiro módulo. Agora começa a confecção das peças. Isso mesmo, você vai aprender a fazer várias peças lindas moda praia, desde biquíni a saídas de banho. Em seguida, temos o quarto módulo, que é somente sobre blusas. E depois temos o módulo de saias. E olha que maravilha de bônus que vocês vão ganhar ao adquirir esse curso. No primeiro bônus, você ganha a aula completa dos shorts de cintura alta. No segundo, shorts transpassado. E no terceiro bônus, shorts nesgas. Isso mesmo, são conteúdos exclusivos para você. Agora é só clicar em Quero Começar Agora e você vai ser direcionado para a página de pagamento. Aqui você vai preencher os seus dados e escolher a forma que você quer pagar. Se escolher cartão, você pode pagar com mais de um cartão. Você pode também pagar com Pix, com boleto ou PayPal. Veja só quanta facilidade para você não perder essa oportunidade que está batendo na sua porta. Depois que o seu pagamento for confirmado, você vai receber no seu e-mail os dados para acessar a área dos membros. Estou te aguardando do outro lado. Vem aprender comigo! Antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram no @moçaprendada.arts. Para confeccionar esta peça, vou utilizar fio Camila Fashion. Este fio tem textura 300 e a numeração de agulha sugerida pelo novelo é a 1,75 mm. Esta é a cor lilás médio. Vou usar agulha para crochê, numeração 1,75 mm, que é a mesma numeração sugerida pelo novelo, tesoura e fita métrica. Além desses itens, você também vai precisar de elástico, vou usar aqui lastex e você também vai precisar de botões. Sugiro que eles tenham no máximo 1 centímetro. Para confeccionar esta peça, você vai precisar da medida do pescoço. Vai precisar também tirar a medida da altura que fica abaixo do busto. Veja na ilustração que eu posiciono a fita métrica vermelha bem no ossinho
que temos abaixo do pescoço e sigo até essa linha que está representada pela linha azul, sigo até esta linha que fica abaixo do seio. Veja também que a fita métrica, que é essa linha vermelha, ela está entre os dois seios e não passando por cima do seio. Ela fica entre os dois. Você vai precisar também da altura da cintura baixa, você vai pegar ali na linha dos dois ossinhos, novamente, abaixo do pescoço, descer com a fita métrica entre os dois seios, até em direção a esses dois ossinhos que a gente tem aqui abaixo da cintura e depois do umbigo. E você também vai precisar da medida do quadril e da medida do comprimento total que você quer para a sua peça. Você vai pegar ali na linha do ombro até o comprimento que você quer que a sua peça alcance. Estou aqui com o fio posicionado em mãos e a laçadinha de início pronta. Vou iniciar fazendo uma tira de correntes da medida do pescoço. E essa tira de correntes, ela tem que ser múltiplos de 2. E no final, que alcançar a medida do pescoço, você vai acrescentar mais uma correntinha. Então aqui, olha... Como eu estou confeccionando o tamanho médio, veja que para o tamanho médio, a medida do pescoço é entre 37 e 38. Eu fiz aqui uma tira de 102 correntes. Vou medir aqui para vocês verem. Olha, vou colocar aqui em cima da fita e vou medir. 38 centímetros. Feito isso, agora eu vou acrescentar mais uma corrente, né? Porque aqui a minha tira de correntes é múltiplos de 2, mais uma no final. Feito aqui a base dos pontos, agora vamos trabalhar a primeira carreira de pontos aqui para essa parte do pescoço. Agora eu vou fazer... Lembrando que eu fiquei aqui com um total de 103 correntes, para dar a medida do pescoço, tá? Feito isso, agora eu vou acrescentar mais 3 correntinhas para a vira. Todos os tamanhos, independente da quantidade de correntes que você tiver feito, você vai acrescentar essas 3 correntinhas, tá? Para a vira. Feito isso, laça o fio na agulha, volte na quinta corrente, ó, eu fiz aqui 3, 4, 5, e aqui na quinta corrente você vai fazer um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto, no próximo vou fazer um ponto alto. Observe que eu pego apenas um fiozinho da minha corrente, tá? Daqui do meu ponto de base. Novamente, uma corrente, laço o fio na agulha, pulo uma correntinha, na próxima pego apenas um fio da corrente e faço um ponto alto. A gente está fazendo aqui o ponto bloquinho ou ponto quadrado, tá? Você vai fazer isso até aqui no final da carreira, trabalhando desta maneira, fazendo uma corrente, laço o fio na agulha, pula uma correntinha, na próxima pega apenas uma alcinha e faz um ponto alto. Vou seguir fazendo isso até chegar aqui no final da carreira e volto com vocês para a gente dar continuidade. Fiz aqui a minha carreirinha de pontos bloquinhos. Fiquei com um total de 51 bloquinhos aqui para o tamanho médio. Agora vamos para a próxima carreira. Faço aqui, vou iniciar ela fazendo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço, ficando com um total de 4 correntinhas. Laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Aqui, a gente vai estar trabalhando os pontos altos em relevo. Então, eu vou depois de ter laçado, então eu vou vir aqui no próximo ponto alto, vou vir aqui, olha, não é no ponto de base, eu desço no ponto alto, olha, passo a agulha por trás do ponto, puxo uma laçada e estendo e faço o ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto alto, passo a agulha por detrás do ponto
puxo uma laçada e estendo, faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto alto, passo por detrás do ponto, puxo uma laçada e estendo e faço um ponto alto. Você vai trabalhar dessa forma até que chegue no último ponto alto, olha, bem aqui, olha. Neste último ponto alto aqui. Não é na alcinha de correntes, tá? Não é aqui, é no ponto alto. Chegando aqui no final da carreira, já fiz o último ponto alto em relevo e uma correntinha. Agora eu vou laçar o fio na agulha, vou pular uma corrente, na próxima eu vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto normal, tá? Não é em relevo. Olha, veja aqui. Fiz um ponto alto normal no final da carreira e no início também foi ponto alto normal. Eu não fiz em relevo, tá? Somente em relevo a partir do segundo ponto alto aqui no início e até chegar aqui no último ponto alto do final da carreira. Agora vamos para a próxima. Faço 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço. Laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Nessa carreira, vamos trabalhar ponto alto em relevo pelo avesso. Você vai fazer da seguinte forma, você vai vir por trás do ponto, olha, passar a agulha pela frente, vai puxar uma laçada e estender. E fazer um ponto alto. Veja que o ponto alto em relevo fica para frente, tá? Agora faço uma corrente, laço o fio na agulha, venho aqui no próximo ponto alto, venho aqui por trás, passo a agulha pela frente do ponto, puxo uma laçada e estendo e faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo ponto alto, passo a agulha por trás, olha, vindo pela frente do ponto, puxo uma laçada e estendo, faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo ponto alto. Por detrás, passo a agulha aqui pela frente do ponto, puxo uma laçada e estendo, faço um ponto alto. Você vai seguir assim, tá? Até chegar aqui no último ponto alto, olha. Até chegar aqui, olha. No último ponto alto, porque na alcinha, não é na alcinha de correntes, é no ponto alto. Chegando aqui no finalzinho da carreira, já fiz o último ponto alto em relevo e uma corrente, laço o fio na agulha, pulo uma e na próxima corrente faço um ponto alto. Vamos fazer agora a quarta carreira. Faço 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço. Laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Venho novamente, sigo fazendo os pontos altos em relevo aqui. Venho aqui no próximo ponto alto, agora como eu estou de frente para a peça, eu faço de frente com a peça, eu vou fazer ponto alto em relevo de frente, normal. Somente quando é avesso que eu faço ponto alto em relevo pelo avesso, tá? Então aqui, olha, vou fazer aqui no próximo ponto alto, um ponto alto em relevo. Uma corrente, vou no próximo ponto alto, faço ponto alto em relevo. E vamos seguindo assim, trabalhando, fazendo nossos pontos bloco, né, desta forma. Você vai trabalhar aqui, para o tamanho P e M, 6 carreirinhas de ponto bloquinho. E para o tamanho G e GG, serão 8, tá? Fiz aqui 6 carreirinhas de pontos bloquinhos, sendo que os pontos altos deles são em relevo, né? Agora vamos trabalhar aqui na lateral da nossa tira de pontos, tá? Vamos trabalhar deste lado e depois vamos fazer os pontinhos deste lado, porque é onde vai ficar os botões. Então eu vou trabalhar aqui de um lado carreiras de meio ponto alto e do outro lado eu vou trabalhar a carreira de ponto alto, tá bom? Vamos lá. Vou aqui virar o meu trabalho para o lado, fazer 2 correntes
laço o fio na agulha e mais na parte de cima da lateral do ponto alto, olha, aqui é o ponto alto, venho mais aqui em cima do ponto, passo um meio ponto alto. Laço o fio na agulha, vou mais embaixo, passo o outro meio ponto alto. Agora vou para a próxima carreira. Vou mais em cima do ponto. Veja que estou trabalhando na lateral do ponto, tá? E agora vou mais embaixo do ponto e faço outro. Vamos para a próxima carreira. Mais em cima, faço meio ponto alto. Mais embaixo, faço mais um. Desta forma, estou fazendo aqui 2 meio ponto alto para cada carreira de pontos, tá? Chegando aqui na última, vocês vão ver que é na alcinha de correntes. Aqui você vai fazer um meio ponto alto na primeira correntinha e um meio ponto alto na próxima correntinha. Pronto. Fiquei aqui com um total de 13 meio ponto alto, tá? Agora vamos fazer mais uma carreira igual a esta. 2 correntinhas. Laço o fio na agulha e viro o trabalho. Agora eu vou fazer aqui um meio ponto alto para cada ponto de base. Vou ficar nesta carreira com um total de 13 meio ponto alto. A mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Pronto, agora eu vou aqui fazer uma corrente, estender a alça e cortar o fio. Vou aqui na outra ponta, olha, aqui neste lado que tá mais fechadinho, é onde a gente vai costurar os botões, tá bom? Agora aqui do outro lado, eu vou fazer ponto alto. Agora vamos fazer uma carreira de ponto alto deste lado aqui. Para isso, eu vou iniciar fazendo uma laçadinha de início no meu fio do novelo. Venho aqui na minha peça do crochê, bem aqui, olha, nessa linha aqui, vendo? Vou inserir a minha agulha aqui no ponto, vou puxar uma laçada e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço agora 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Esses 2 fios que estão soltos aqui, eu vou deixar eles aqui, tá? Porque depois eu vou voltar fazendo uma carreira de ponto baixo por toda a volta da peça. E aí, eu vou embutir isso aqui dentro do meu ponto baixo, tá bom? Então, você não corta ele, você deixa ele aqui. E vamos fazer aqui os pontos altos da mesma maneira que fizemos os meio ponto alto. Faço um ponto alto mais em cima do ponto, insiro a agulha bem em cima do ponto, olha. Faço outro ponto alto mais embaixo. Vou para a próxima carreira, faço um ponto alto mais em cima. Faço um ponto alto mais embaixo. Você vai ficar aqui com a mesma quantidade de pontos que a outra ponta, tá? Lá a gente fez um total de 13 meio ponto alto, né? Aqui você também vai ter um total de 13 pontos. A diferença é que aqui vai ser ponto alto e não meio ponto alto. Chegando aqui no final, olha, na última carreira, observe que é uma alcinha de correntes. Então, eu venho aqui na primeira corrente, faço um ponto alto, vou aqui na próxima, faço outro ponto alto. Prontinho. Agora, é só fazer uma corrente, estender a alça e cortar o fio. Feito isso, finalizamos a tira que vai ficar no pescoço. Ela vai ficar desta forma aqui, olha. Tá? Bem assim. Agora vamos fazer o resto do corpo do vestido, né? Para isso,
eu vou fazer aqui uma marcação. Para fazer essa marcação, eu vou pegar aqui a quantidade de pontos que eu tenho, né, que no caso são 102, e vou dividir por 2. Observe que eu iniciei essa peça fazendo 102 correntes mais uma, né? Então, eu vou pegar essas 102 correntes e vou dividir por 2, que vai ficar 51. 51 correntes para um lado, 51 correntes para o outro e uma no meio, que é a mais uma, certo? Veja só, são 102 correntes mais uma. Então, 102 dividido por 2 é 51. Vai ficar assim. A correntinha que a gente acrescentou no final, que é a mais um, ela vai ficar no meio. E o 51 vai ficar do lado direito e os outros 51 para o lado esquerdo, tá bom? Vamos lá. Esta quantidade de correntes é a mesma quantidade de pontos de base que temos aqui, tá? Porque a gente não fez aumento, a gente trabalhou ponto sobre ponto. Então, vamos lá fazer a contagem aqui para nós marcar. Essa base aqui, onde eu fiz esses pontos altos, é o primeiro ponto, tá? Então, aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e vou seguir contando até o ponto 51. Olha, aqui está o meu ponto 51, tá? Bem aqui. Aí, aqui no próximo, que vai ser bem na alcinha de correntes, é o ponto 52. É bem nesse ponto 52 que eu vou colocar o meu marcador. Esse ponto 52, ele é representado pela aquela mais uma corrente que acrescentamos no final, tá? Agora, deste lado aqui, tem que ter 51 pontos de base igual o lado direito. Vamos lá. Depois da marcação do ponto que está o marcador, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, aqui no espaço é o ponto 50. E neste próximo aqui, onde é a base dos meus pontos da lateral, né, bem aqui, é o ponto 51. Isso quer dizer que ficou centralizado aqui a minha marcação. 51 para um lado, 51 para o outro e 1 no meio, tá? Serão 47 para um lado, 47 para o outro e 1 no meio. Para o tamanho G serão 55 para um lado, 55 para o outro e 1 no meio. E o GG, 59 para um lado, 59 para o outro e 1 no meio, certo? Agora vamos pegar aqui o meu fio do novelo, fazer uma laçadinha de início nele. Feita a laçadinha de início, vou vir aqui do lado direito e vou contar 10 pontos antes de chegar na marcação. Então, a marcação está aqui no meio, eu venho aqui no próximo, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, nessa alcinha de correntes, bem aqui eu vou prender o meu fio do novelo, que é no ponto 10, antes de chegar no marcador. Faço aqui um ponto baixíssimo, prendendo o meu fio do novelo. Feito isso, agora vamos fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, vou pular um ponto, no próximo eu vou fazer um ponto leque. O ponto leque, ele é 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Este é o ponto leque. Feito aqui o ponto leque, agora vou fazer uma corrente, laçar o fio na agulha, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e aqui no quarto faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo novamente 3 pontos de base, 1,
2, 3, e aqui no ponto em que está o marcador, eu vou retirar ele e vou fazer aqui um ponto leque, igual eu fiz aqui, tá? Então, venho aqui no meu quarto ponto de base, porque eu pulei 1, 2, 3, aqui no quarto eu faço um ponto leque. Feito o ponto leque, faço uma corrente, pulo 3 pontos de base novamente, olha. 1, 2, 3, e aqui no quarto faço um ponto alto. Uma corrente, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no quarto faço um ponto leque. Laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Para todos os tamanhos você vai fazer desta maneira, tá? Independente da quantidade de pontos que você estiver feito aqui na parte do pescoço. Agora você vai fazer aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laçar o fio na agulha e virar o trabalho. Agora eu vou pular 2 pontos e aqui na alcinha de uma corrente do ponto leque, eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo espaço, uma corrente e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Olha. Faço 2 correntinhas agora, laço o fio na agulha, vou pular estes pontos e vou vir aqui na alcinha de uma corrente do próximo leque. E vou fazer outro leque aqui em cima. O leque, ele é composto por 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos feitos no mesmo lugar, tá? No mesmo ponto de base ou no mesmo espaço. Fiz o leque, 2 correntes, laço o fio na agulha, pulo esses pontos, venho aqui na próxima alcinha de uma corrente do leque, do próximo leque, e vou fazer 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo espaço, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Feito isso, laço o fio na agulha, venho aqui, vou pular 2 pontos altos, na primeira correntinha da alcinha de correntes, bem aqui em cima, vou fazer um ponto alto. Finalizamos a segunda carreira da parte da frente. Agora vamos para a terceira. Faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. Aqui eu vou iniciar pulando 2 pontos altos e aqui na alcinha de uma corrente, tá? Bem aqui, faço um ponto leque. Novamente, o ponto leque, ele é 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Feito o ponto leque, agora eu vou fazer 2 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui, vou pular 2 pontos e na próxima alcinha de uma corrente, vou fazer outro ponto leque. Feito isso, agora eu vou fazer uma corrente, laço o fio na agulha, venho aqui no próximo ponto leque, na alcinha de uma corrente dele, e vou fazer outro ponto leque nesse espaço. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo aqui esses pontos, tá? Venho aqui na alcinha de uma corrente, depois dos 2 pontos altos,
bem aqui e vou fazer um ponto leque. Duas correntes, pulo 2 pontos altos, na próxima alcinha de uma corrente faço outro ponto leque. Feito isso, agora vou laçar o fio na agulha, pulo 2 pontos, aqui na primeira correntinha, nessa alcinha de correntes, aqui em cima, vou fazer um ponto alto. Finalizei a terceira carreira, vamos para a próxima. Faço 3 correntinhas, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. Agora, vamos fazer um ponto leque bem aqui, ó, nesse espaço do ponto leque anterior. Vamos fazer ponto leque em cima de ponto leque. Feito o ponto leque, agora vou laçar o fio na agulha e aqui dentro dessa alcinha de 2 correntes, eu vou fazer 5 pontos altos. Feito aqui os pontos altos, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos, na alcinha de correntes do outro ponto leque, daqui do ponto leque, eu vou fazer um ponto leque. Fazendo assim, ponto leque em cima de ponto leque. Olha. Vou laçar o fio na agulha, venho aqui nessa alcinha de uma corrente e vou fazer um ponto alto. Laço o fio na agulha, venho aqui na alcinha de uma corrente do ponto leque e vou fazer ponto leque em cima de ponto leque. Laço o fio na agulha, venho aqui na alcinha de uma corrente, depois do ponto leque, bem aqui, e faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, venho aqui no ponto leque, bem aqui na alcinha de uma corrente, faço leque em cima de leque. Feito isso, laço o fio na agulha, venho aqui nessa alcinha de 2 correntes e vou fazer 5 pontos altos. Agora, laço o fio na agulha, venho aqui em cima, na alcinha de uma corrente do ponto leque e faço outro ponto leque. Laço o fio na agulha, pulo 2 pontos. Aqui na primeira correntinha, depois dos 2 pontos altos, bem aqui em cima, faço um ponto alto. Finalizamos aqui a nossa quarta carreira. Agora vamos iniciar a quinta. Faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. Agora vamos fazer ponto leque em cima de ponto leque. Então venho aqui nessa alcinha de uma corrente, faço um ponto leque. Laço o fio na agulha, pulo 2 pontos, né, que é o ponto alto do ponto leque. E aqui no primeiro ponto alto, nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo nele. Então, eu desço a agulha aqui no ponto, passo ela por detrás dele. Observe que aqui eu estou de frente para a peça. Então, você tem que se localizar olhando aqui, olha, na parte do pescoço. Porque se a gente tivesse do avesso, você teria que fazer um ponto alto em relevo pelo avesso, tá bom? Então, como eu estou de frente, eu vou fazer desta forma. Aí eu puxo uma laçada, faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, venho aqui no próximo ponto de base, tá? Observe que eu insiro a agulha aqui no próximo e aqui atrás vai ficar um ponto alto, um ponto de base sobrando, que é o ponto de base do ponto alto em relevo. Então, vocês tenham muita atenção ao inserir a agulha aqui no próximo ponto para não pegar o anterior, tá? Porque se você pegar o anterior, olha, tá vendo? Você vai pegar o ponto de base do ponto alto em relevo, e não é isso que a gente está fazendo, tá bom? Então, venho aqui no próximo, olha, venho aqui no ponto alto, subo,
bem aqui no ponto de base, faço um ponto alto, venho aqui no próximo ponto de base e vou fazer um aumento, tá? Que é a parte do bojo. Então, aqui no próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. Fiz 1, 2, 3. Vou pegar aqui a marcação e vou colocar no segundo ponto alto desse grupinho de 3. Observe que eu fiz 3, venho aqui no segundo, que fica no meio, coloco o marcador nele, porque é neste ponto que vamos fazer o aumento da próxima carreira. Laço o fio na agulha, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Laço o fio na agulha e aqui neste último ponto alto desse grupinho de 5 pontos, eu vou fazer ele em relevo. Então eu desço com a agulha aqui no ponto, passo ela por detrás dele, puxo uma laçada, faço um ponto alto. Observe que ficamos com ponto alto em relevo no início e no final aqui do grupinho de 5 pontos altos, tá? Agora vamos fazer essa parte aqui. Laço o fio na agulha, venho aqui na alcinha de uma corrente do ponto leque e faço ponto leque em cima de ponto leque. Feito aqui o ponto leque, laço o fio na agulha e aqui neste ponto alto, eu vou fazer ponto alto em relevo nele. Laço o fio na agulha, venho aqui no ponto leque, faço ponto leque em cima de ponto leque. Laço o fio na agulha, venho aqui no próximo ponto alto, depois do ponto leque, olha, bem aqui nesse ponto alto que está na alcinha de uma corrente, faço ponto alto em relevo nele. Laço o fio na agulha, venho aqui na alcinha de corrente do ponto leque e faço ponto leque em cima de ponto leque. Laço o fio na agulha. Vamos trabalhar agora esse grupinho de 5 pontos altos, igual fizemos aqui do outro lado. Aqui vamos fazer um ponto alto em relevo no primeiro ponto alto. Agora, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto normal. Venho no próximo ponto de base, vou fazer um aumento, que é 3 pontos altos no mesmo lugar. Feitos os 3 pontos, pego a minha marcação e coloco no segundo ponto alto do grupinho de 3, tá? Não é aqui nesse grupo todo aqui, não. É somente nesse grupinho aqui de aumento que eu acabei de fazer. Então, eu venho aqui no segundo ponto alto, coloco a minha marcação, olha. Observe que ele fica bem no meio. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Sobrou um ponto alto, certo? Vou fazer um ponto alto em relevo nele. Laço o fio na agulha, ponto leque em cima de ponto leque. Laço o fio na agulha, pulo aqui o ponto leque na alcinha de correntes, aqui na primeira correntinha, bem em cima, tá? Observe que é em cima e não embaixo. Vou fazer um ponto alto. Finalizamos aqui a nossa quinta carreira. Agora vamos para a sexta. Faço 3 correntes, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. Venho aqui no ponto leque, faço ponto leque em cima de ponto leque. Laço o fio na agulha, pulo esses 2 pontos, porque ele é do ponto leque, né? E aqui nesse próximo ponto alto, observe que ele é em relevo. E estamos fazendo os pontos no avesso. Então, eu vou fazer um ponto alto em relevo no avesso. Laço o fio na agulha, venho aqui por trás, olha. Passo a agulha de frente para o ponto. Fica desta forma. Puxo uma laçada e estendo e faço um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto em relevo no avesso. Aqui está a frente e aqui está o avesso dele. Laço o fio na agulha,
Vamos trabalhar agora o nosso grupinho de pontos. Observe que na primeira carreirinha aqui ficamos com 5 pontos, na próxima já ficamos com 7. Agora vamos fazer os pontinhos. Vou agora no próximo ponto de base, faço um ponto alto, no próximo também. Chegando aqui no ponto em que está a marcação, retiro o marcador e faço o meu aumento, que é 3 pontos altos no mesmo lugar. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. Feito aqui os 3 pontos, agora eu venho no segundo ponto alto, tá? Do grupinho de 3 e coloco a marcação nele, porque é neste ponto que vamos fazer o aumento na próxima carreira. Laço o fio na agulha, vou fazer agora aqui do outro lado um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no ponto alto em relevo. Fiz 1, 2, cheguei no ponto alto em relevo. Observe que aqui fiz 2 pontos altos, né? Depois do aumento. No outro lado, também fiz 2 pontos altos depois do ponto alto em relevo. Então, a mesma quantidade de pontos que você faz antes da marcação é a mesma quantidade que você vai fazer depois da marcação, tá bom? Tem que ter a mesma quantidade de pontos. Laço o fio na agulha, venho aqui no ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo pelo avesso. Laço o fio na agulha, venho aqui e faço. Vou aqui no ponto leque, faço leque em cima de leque. Vou agora aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Vou no leque, leque em cima de leque. Vou no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Vou agora no ponto leque, faço leque em cima de leque. Agora faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. E aqui, olha, nos pontos de base, depois do ponto alto em relevo, eu faço um ponto alto para cada ponto até chegar na marcação. Venho aqui num ponto do marcador, tiro ele e faço o meu aumento, que é 3 pontos altos no mesmo lugar. Feito aqui o aumento, pego o marcador, coloco no segundo ponto. São 3, né? Coloco no segundo. Faço agora um ponto alto para cada ponto de base até chegar no ponto em relevo. Chegando aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Agora faço leque em cima de leque. Feito o leque, venho aqui nessa alcinha de correntes, na primeira correntinha aqui em cima, faço um ponto alto. Olha como que ficou aqui a frente da nossa peça. Tá? Agora vamos para a próxima carreirinha. Vamos lá para a próxima carreira. Vou mostrar para vocês como que é repetição, tá? Como que a gente está trabalhando agora repetindo. Faço aqui, olha, 3 correntinhas, sempre inicio com 3 correntes, tá? Fiquem bem atentas a essa carreira, porque é com base nela que vocês vão trabalhando as próximas, tá? Sempre vou iniciar com 3 correntes, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. Inicio a carreirinha fazendo leque em cima de leque, tá? Sempre vai iniciar dessa forma, fazendo leque em cima de leque, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Feito o leque, laço o fio na agulha. Observe que aqui, depois do leque, tem um ponto alto em relevo. Então, eu venho aqui e faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Laço o fio na agulha, estamos aqui na parte do aumento. Nessa parte, você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar na marcação.
Fiz 3 pontos altos até chegar no marcador. Cheguei no marcador, retiro ele e faço 3 pontos altos no mesmo lugar, que é o meu aumento. Feitos os 3 pontos, venho aqui no segundo, coloco o marcador de volta no lugar. Agora vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa que fiz aqui. Faço um ponto alto para cada ponto de base até chegar no ponto alto em relevo. Veja aqui, antes de chegar aqui no meu aumento, tá? Antes de chegar aqui, daqui até aqui no meu ponto alto em relevo foram 3 pontos altos. Do outro lado é a mesma coisa. Depois do meu aumento até chegar no ponto alto em relevo, são 3 pontos altos. Chegando aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Laço fio na agulha, repetimos aqui os pontos, tá? Vamos fazer leque em cima de leque. Fiz o leque, vou fazer agora ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Faço agora leque em cima de leque. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Novamente, leque em cima de leque. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Faço aqui agora, neste pedacinho aqui do bojo, um ponto alto para cada ponto de base até chegar no marcador. Cheguei no marcador, retiro ele, faço o meu aumento. Eu sempre vou fazer aumento no ponto em que está a marcação. Volto o marcador no segundo ponto alto, daqui dos 3 de aumento. E agora aqui do outro lado, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no ponto alto em relevo. Cheguei no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Leque em cima de leque. E vamos finalizar aqui fazendo um ponto alto na primeira correntinha aqui da parte de cima. É desta forma que você vai seguir fazendo as próximas carreiras, tá? Observe que aqui ficamos com 4 pontos, contando com ponto alto em relevo, um aumento, 4 pontos. Aqui é a mesma coisa, 4 pontos altos, contando com ponto alto em relevo, o aumento e mais 4 pontos altos. A mesma quantidade de pontos que tem aqui, tá? Sempre que for a mesma carreira, eles têm que ter a mesma quantidade de pontos, daqui de um lado e do outro. Porque aqui é a parte do bojo. Se esse lado tiver mais pontos do que este, vai ficar desproporcional, tá? Então, sempre fiquem atentos a isso. Vou seguir fazendo as minhas carreirinhas da forma em que eu disse, né? Fazendo leque em cima de leque, ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo, e ponto alto em cima de ponto alto. E aonde está a marcação, eu faço o aumento, tá? Aí eu faço isso até alcançar lá a medida que eu preciso, que é a altura da linha abaixo do busto. Prontinho, trabalhei aqui as minhas carreirinhas. Fiz um total de 27 carreiras. Contando aqui, olha, dessa primeira, depois dessa faixa que vai no pescoço. Então, a partir daqui até aqui no final, eu fiz 27 carreirinhas, fazendo ela daquela maneira que eu ensinei para vocês. Vou mostrar para vocês a medida que ficou. Lembrando que a medida que eu tinha que alcançar era 20 centímetros, né? Olha, 20 centímetros. Vou reforçar vocês na questão aqui dessa medida aqui. Você vai tirar a medida ali pegando no ossinho que temos abaixo do pescoço. Não temos 2 ossinhos? Então, você vai pegar a fita métrica bem ali até na linha que fica embaixo do seio. Bem embaixo do seio, tá? Bem rente com o final do seio, na parte de baixo, é aonde você vai tirar essa medida. Lembrando que essa fita, ela não passa por cima do peito,
tá? Ela não passa por cima, ela passa entre os dois seios, tá bom? Vamos agora dar continuidade fazendo diminuições, porque aqui a gente chegou na medida do busto e agora vamos descer fazendo a linha da cintura, tá? Então, a partir de agora, não vamos mais trabalhar aumentos, vamos trabalhar apenas diminuições nas próximas carreiras. Agora, vamos iniciar a parte das diminuições. Para todos os tamanhos, você vai trabalhar desta forma, tá? Você vai fazer dessa maneira, independente da quantidade de carreiras que você fez aqui na parte de cima, tá? Aqui na parte que vai ficar no seio, tá? Então, essa parte aqui de baixo, que vamos trabalhar as diminuições, você vai fazer da mesma maneira em que vou mostrar agora. Vamos lá. Você vai iniciar fazendo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laça o fio na agulha e vira o seu trabalho. Feito isso, agora você vai vir aqui em cima, na alcinha do leque, e vai fazer leque em cima de leque. Feito o leque, agora você vai laçar o fio na agulha, vir aqui, olha, no ponto alto em relevo, observe que agora eu vou fazer a minha carreirinha no avesso. Então, eu venho aqui por trás, olha, passo a agulha por detrás do ponto, ó, puxo uma laçada e faço um ponto alto. Agora aqui, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até que chegue aqui na marcação. Chegando aqui próximo ao marcador, eu vou vir aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto, retiro o marcador, no ponto em que estava a marcação, faço um ponto alto e coloco o marcador de volta no ponto em que acabei de fazer. E agora sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no ponto alto em relevo. Veja que nesta carreira a gente não fez aumento e nem diminuição, apenas ponto sobre ponto. Chegando aqui no ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo pelo avesso. Aqui eu fiz um total de 25 pontos altos, contando com ponto alto em relevo para o lado esquerdo, um ponto alto para um marcador e mais 25 pontos altos para o outro lado, tá? Contando com ponto alto em relevo. Agora aqui para o detalhe da parte interna, entre os dois bojos, eu vou fazer ponto leque em cima de ponto leque. Feito o ponto leque, vou fazer agora 2 correntes. Feitas as 2 correntes, eu vou pular esse grupo de pontos e vou vir aqui, ó, neste último ponto leque. E vou fazer ponto leque em cima de ponto leque. Feito aqui essa parte interna, agora vamos fazer aqui no outro bojo a mesma coisa em que fizemos aqui. Vou iniciar fazendo ponto alto em relevo pelo avesso. E agora, eu faço um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui na marcação. Vou fazer aqui um total de 24 pontos altos, porque um eu já fiz, né, do grupinho de 25, que é o ponto alto em relevo, aí o restante é ponto alto normal. Prontinho, fiz os 25 pontos, contando com o ponto alto em relevo. Cheguei aqui na marcação, vou retirar o marcador e vou fazer um ponto alto no ponto em que estava o marcador. Pego aqui o marcador e volto no lugar. E agora eu vou fazer deste lado a mesma quantidade de pontos que fiz aqui do lado direito. Vou fazer 24 pontos altos normal e um ponto alto em relevo aqui no final. Fiz aqui 24 pontos altos normal. Agora eu vou fazer o ponto alto 25 em relevo, pegando aqui pelo avesso. Agora eu vou finalizar a carreira fazendo ponto leque em cima de ponto leque. Com o ponto leque feito,
venho aqui nessa alcinha de correntes, na primeira correntinha aqui em cima, faço um ponto alto. A partir de agora, as próximas carreiras vão ser com diminuição. Vamos fazer diminuições no início e no final aqui da parte do bojo. Então, vamos fazer a diminuição aqui e aqui. Aqui no outro bojo a mesma coisa, aqui e aqui. Vamos lá, então. Vou fazer aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Vou vir aqui na alcinha de correntes do ponto leque e vou fazer ponto leque em cima de ponto leque. Feito o ponto leque, laço o fio na agulha, venho aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Feito isso, feito aqui esse detalhe da lateral, agora vamos fazer a diminuição. A diminuição você vai fazer aqui, você vai fazer da seguinte forma. Vamos fazer aqui 3 pontos altos e deixar na minha agulha. Fiz o primeiro, segundo e o terceiro e fecho tudo junto. Feito isso, agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto até chegar aqui na marcação. Vou fazer agora um ponto alto para cada ponto até que aqui, olha, falte 3 pontos de base para chegar no ponto alto em relevo, tá? Então, esse marcador aqui, ele não tem mais serventia para mim, eu posso retirar ele, tá? E sigo agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até que aqui falte 3 pontos para chegar no ponto alto em relevo. E eles são pontos altos normal, tá? Você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui um grupinho de 43 pontos altos, fora a diminuição, aqui no início. E aqui sobrou 3 pontos de base antes do ponto alto em relevo. Vou fazer aqui 3 pontos altos e deixar na minha agulha. Eu sempre faço a diminuição depois do ponto alto em relevo aqui no início e antes do ponto alto em relevo aqui no final, tá? Feito aqui os 3 pontos, fecho tudo junto. Agora eu vou fazer ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Feito isso, agora vamos fazer esse detalhe aqui da parte interna. Aqui eu vou laçar o fio na agulha, vou vir aqui no ponto leque e vou fazer ponto leque em cima de ponto leque. Feito o ponto leque, venho agora aqui nessa alça de 2 correntes e faço novamente um ponto leque aqui. Feito o ponto leque, agora vou aqui para o próximo ponto leque e faço ponto leque em cima de ponto leque. Observe que vamos ficar aqui com 3 pontos leques novamente, né? Igual aqui na carreira anterior. A diferença é que aqui, nessa parte anterior, a gente tinha ponto alto em relevo entre um leque e outro, e aqui não. Feito aqui o ponto leque, agora venho aqui, olha, nesse outro bojo e vamos fazer aqui ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Em seguida, faço 3 pontos altos e deixo na minha agulha, que é a minha diminuição. Agora, fecho tudo junto. E vou fazer aqui 43 pontos altos, igual eu fiz aqui do outro lado. Faço um ponto alto para cada ponto de base.
Quando eu finalizar de fazer aqui o meu grupinho de pontos altos, eu volto com vocês para a gente finalizar aqui a carreirinha juntos. Fiz aqui os 43 pontos altos, agora e sobrou aqui 3 pontos de base antes do ponto alto em relevo. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos e deixar na minha agulha para me fazer a minha diminuição. Agora, fecho tudo junto. Laço o fio na agulha, venho aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Olha como ficou aqui esse bojo. Agora, vamos fazer aqui a finalização da carreira. Vou fazer ponto leque em cima de ponto leque. E um ponto alto, aqui nessa alcinha de correntes, eu venho aqui na primeira correntinha, na parte de cima, e faço um ponto alto. Agora, vamos para a segunda carreira de diminuição. Faço 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Esta carreira vamos fazer pelo avesso. Vou fazer aqui ponto leque em cima de ponto leque. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Veja que aqui eu vou fazer ponto alto em relevo pelo avesso, tá? Porque a frente da peça está para trás, né? Então, eu faço o ponto alto em relevo por trás. Pronto. Agora, vamos fazer a diminuição. Para fazer a diminuição, você faz 3 pontos altos e deixa na agulha. Então, eu venho aqui, bem em cima do fechamento desses pontos da carreira anterior, e faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço outro ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base e faço mais um ponto alto. Veja que fiquei com 3 pontos. Venho aqui no próximo ponto de base, bem no fechamento dos pontos, bem no fechamento da diminuição, e vou fazer um ponto alto. Agora, fecho tudo junto. Laço o fio na agulha e vou fazer um ponto alto para cada ponto, até que aqui, olha, no finalzinho dessa parte do bojo, falte 3 pontos de base para chegar no ponto alto em relevo, tá? Então, aí é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui onde eu mostrei para vocês. Fiz aqui um total de 39 pontos altos, e veja que aqui sobrou 3 pontos de base para chegar no ponto alto em relevo, né? Aqui eu vou fazer a minha diminuição. Faço 3 pontos altos e deixo na minha agulha. E fecho tudo junto. Agora, eu venho aqui neste ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo pelo avesso. Prontinho. Finalizamos o bojo. Agora, vamos para o detalhe aqui da parte interna. Faço ponto leque em cima de ponto leque. Uma corrente. Venho aqui no próximo ponto leque e faço ponto leque em cima de ponto leque. Uma corrente. Vou no próximo ponto leque, faço ponto leque em cima de ponto leque. Laço o fio na agulha e vamos fazer agora o outro bojo. Venho aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos e deixar na minha agulha para me fazer a diminuição. E fecho tudo junto. Feito isso, agora eu vou fazer aqui um grupinho de 39 pontos altos, que é a mesma quantidade de pontos que fiz aqui do lado direito, tá?
Vou fazer aqui os 39 pontos e volto com vocês com eles prontos. Fiz aqui os 39 pontos altos. Chegando aqui no finalzinho da carreira, sobrou 3 pontos de base. Vou fazer a minha diminuição aqui, fazendo 3 pontos altos e deixando na agulha. E fecho tudo junto. Laço o fio na agulha, venho aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo, pelo avesso. E agora, faço ponto leque em cima de ponto leque. E ponto alto aqui na primeira correntinha, nessa alcinha de correntes. Pronto, finalizamos a segunda carreira de diminuição. Agora vamos fazer a terceira. Faço 3 correntinhas, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. Vamos fazer aqui ponto leque em cima de ponto leque. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Feito isso, agora faremos a diminuição. Faço aqui 3 pontos altos e deixo na agulha. E fecho tudo junto. Agora, faço um ponto alto para cada ponto, até que chegue aqui no finalzinho da carreira do bojo. Faltando 3 pontos de base para finalizar, para chegar no ponto alto em relevo, eu volto com vocês para a gente fazer a diminuição e o ponto alto em relevo. Aqui, vamos fazer um grupinho de 35 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Veja que a cada carreira que você vai fazendo, vai diminuindo 4 pontos. Na primeira carreira de diminuição que fizemos, era diminuição, 43 pontos, diminuição. A segunda ficou diminuição, 39 pontos, diminuição. Essa terceira é diminuição, 35 pontos, diminuição. E assim vai indo. A cada carreira que você fizer, vai diminuindo 4 pontos altos. Fiz aqui os 35 pontos altos, sobrou aqui 3 pontos de base antes do ponto alto em relevo. Vou fazer aqui a minha diminuição. Faço os 3 pontos altos e deixo na agulha. E fecho tudo junto. Agora, faço ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo. E agora, faço ponto leque em cima de ponto leque. Feito o ponto leque, faço 3 correntinhas. Venho aqui no próximo ponto leque e faço ponto leque em cima de ponto leque. Faço novamente 3 correntes. Ponto leque em cima de ponto leque. Feito isso, agora vou fazer o outro bojo, da mesma maneira em que fiz aqui. Faço aqui ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Em seguida, faço a diminuição, que é 3 pontos altos, fechado tudo junto. E agora, faço aqui o meu grupinho de pontos altos, que são os 35 pontos altos, que é a mesma quantidade que fiz aqui no bojo do lado direito, eu vou fazer aqui do lado esquerdo. Fiz aqui os 35 pontos altos, vou fazer agora a diminuição, que é 3 pontos altos fechados tudo junto. E o ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo. Faço agora ponto leque em cima de ponto leque. E agora faço um ponto alto aqui na primeira correntinha dessa alcinha de correntes, bem aqui em cima.
Finalizamos aqui a terceira carreira da diminuição. Observe que já está fechando aqui, né? Agora vamos para a quarta. Inicio fazendo 3 correntinhas, laço fio na agulha, viro o meu trabalho. Veja que essa quarta carreira vamos fazer no avesso. Então, agora faço ponto leque em cima de ponto leque, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Como estou fazendo a carreira pelo avesso, eu vou pegar aqui por trás o ponto alto e o ponto alto em relevo, fazendo ele por trás. Faço agora a diminuição. Feita a diminuição, agora vou fazer um grupinho de pontos altos. Na carreira anterior era 35, né? Menos 4, essa carreira então vai ficar com 31 pontos altos. Faço aqui um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer o grupinho de 31 pontos e volto com vocês com eles pronto. Feito aqui os 31 pontos altos, fora a diminuição, agora eu vou finalizar aqui fazendo outra diminuição. Veja que sobrou 3 pontos de base antes do ponto alto em relevo. Faço aqui a diminuição. E fecho aqui, né? E agora faço ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Olha como está ficando essa parte do bojo. Olha. Está fechando aqui, né? Aqui, veja aqui, ao mesmo tempo que o bojo fecha, aqui vai abrindo, tá? É desta maneira mesmo que tem que ser. Vamos agora fazer o detalhe aqui da parte interna dos bojos. Vou fazer ponto leque em cima de ponto leque. Feito o ponto leque, agora faço 5 correntes. Venho aqui no próximo ponto leque, faço ponto leque em cima de ponto leque. 5 correntes. Ponto leque em cima de ponto leque. Pronto. Fizemos aqui o detalhe da parte entre os bojos. Veja aqui, na segunda carreira, veja aqui, na primeira carreira aqui, depois desse espaço, fizemos 3 pontos leques. Na próxima, entre um ponto leque e o outro, tinha uma corrente. Na seguinte, tinha 3 correntes. Agora, são 5 correntes. Veja que a cada carreira que estamos fazendo, estamos aumentando 2 correntinhas aqui na alcinha de correntes. Você vai seguir assim até que você finalize essa parte aqui. Quando aqui você finalizar todos os pontos de diminuição, que não sobrar mais nada para diminuir nessa parte do bojo, aí você para de fazer esses aumentos. Isso quer dizer que todas as carreiras que você for fazer, você vai aumentar 2 correntes. Por exemplo, a próxima carreirinha vai ter 7 correntinhas. Depois a outra vai ter 9, a outra 11 e assim vai indo. Enquanto aqui aumenta, aqui diminui, tá? Aí você vai fazendo isso até que aqui feche por completo e aí a gente continua com a próxima parte. Ao fazer isso, você vai ver que você vai alcançar a altura da cintura, tá? Você vai alcançar a linha da cintura. Trabalhando dessa forma, tá? Para todos os tamanhos, você vai alcançar a linha da cintura, que é a parte mais fina da cintura ali, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo as minhas carreirinhas dessa maneira, trabalhando diminuição nos bojos no início e no final, e ponto sobre ponto no meio, e aqui fazendo um aumento de 2 correntinhas a cada carreirinha. Chegamos ao final da primeira parte da nossa aula e daremos continuidade com a confecção da nossa peça na parte 2.